A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs. Aqui quem está falando é o presbítero André, mais uma vez. Seja bem-vindo a este vídeo, seja bem-vindo a esse estudo. E no estudo de hoje nós vamos falar sobre louvor e adoração. Então, vamos estudar um pouco. Eu quero ser bem breve aqui, porém tem algumas coisas que eu preciso aqui passar nesse estudo. Tenho certeza que você vai gostar. Não esquece de deixar seu comentário aí abaixo do vídeo. Amém? Vamos começar o estudo então. Estudo sobre o louvor e a adoração. Primeiro que a gente tem que saber é o que significa a palavra louvor. O que é louvor? Olha só, louvor e adoração é o principal meio que Deus escolheu para receber glória para si. Louvor e adoração é uma forma que Deus escolheu para que ele pudesse receber a sua glória. O louvor no hebraico quer dizer elogio. Esse é o significado de louvor. Mas agora, quando a gente fala eu vou louvar, louvar o quê? Louvar a quem? Eu vou elogiar a quem? A Bíblia diz que a Deus é dado toda a honra, glória, louvor e adoração. O elogio tem que ser para Deus. A resposta é essa: elogiar quem? A Deus. Quando você vai louvar, você está fazendo um elogio para Deus. Estou falando aqui para cristãos, ok? Então, no meu pensamento, na minha opinião, esse é um dos motivos que os cristãos não devem ter em suas bocas louvores, músicas do mundo, músicas mundanas, tá? Vamos continuar o estudo para nós entendermos, ok? O que é vamos ver agora uma palavra interessante. Antropocêntrico. O que é isso? O que é antropocêntrico? O que é um louvor antropocêntrico? Antropocêntrico vem de antropologia. O que é antropologia? Existe uma matéria na teologia que chama antropologia. Né? Antropologia é o estudo sobre o homem. Vamos ver o significado. Vamos entender o que estuda isso. Estuda a ciência do homem no sentido mais lato, que engloba origens, evolução, desenvolvimento físico, material, cultural, fisiologia, psicologia, características raciais, costumes sociais, crenças e entre outros. Estuda o homem. O foco do estudo da antropologia é o homem, ok? Então, agora vamos colocar aqui, ó, louvor antropocêntrico. É um louvor a qual o homem está no centro. Agora a gente pode entender um pouco mais, ok? Por isso que das músicas mundanas, essas músicas ela tem como o elogio ao homem, né? Essas músicas estão centradas no homem e não a Deus, ok? É isso que nós entendemos nesse estudo. Outro ponto que nós precisamos entender: não é só músicas mundanas, existem músicas evangélicas que o centro dessas músicas, desses louvores, é um homem. Eu vou te citar o exemplo aqui de um hino. Olha só, quando você canta um hino falando só da vitória do crente, nós estamos louvando a Deus? Nós não estamos louvando a Deus. Esse louvor, ele é antropocêntrico. Não está
falando da grandeza de Deus. Vamos continuar aqui mais um pouco. Olha só, agora a teontologia. Vamos saber o que é teontologia. O que é teontologia? O que é os Salmos, o livro de Salmos? Olha só, teontologia é Deus no centro. É o estudo sobre Deus, ok? Teontologia significa estudo sobre Deus. O foco do estudo é Deus. Então, se a gente colocar a palavra teocêntrico, significa que Deus está no centro, ok? Então, uma oração, um louvor a Deus é o Salmo. Se você vê o livro de Salmo, são poesias, são louvores e orações, ok? E essas poesias, esses louvores, vamos focar aqui no louvor e adoração, que é o estudo, né? O que acontece? O que nós temos lá no livro de Salmos? No livro de Salmos, você pode ter ele como inário de Israel. Teontologia é centrado em Deus, o foco é Deus, é teocêntrico. A gente tem que cantar Bíblia, entendeu? Nós temos que, o louvor tem que ser Bíblia. E o que Salmos fala, a maioria dos Salmos, 70% dos Salmos vai falar sobre a grandeza de Deus, vai exaltar a Deus na sua majestade. Então nós temos o Salmo como conclusão de um louvor, que é teocêntrico. O louvor ele não pode ser antropocêntrico, ele tem que ser voltado a Deus somente, porque, como eu falei, existem louvores que são cantados na igreja, evangélicas, louvor, hinos gospels, que não está exaltando a grandeza de Deus, não está falando de Deus, está trazendo mais para o homem. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Se nós louvarmos um hino da harpa cristã, por exemplo, que diz assim, ó, foi na cruz, onde o dia eu vi meu pecado castigado em Jesus, foi ali pela fé que meus olhos abriram e agora me alegro em sua luz. Nós cantamos o quê? Nós cantamos a doutrina de Deus, a doutrina da salvação. Nós estamos cantando Bíblia, e isso é louvor, ok? O que o louvor deve cantar? Já citei algumas partes aqui, mas vamos lá. Ó, o louvor deve cantar o que Deus é, o que Deus faz, a grandeza do seu poder e sua majestade. Ou seja, elogiar a quem merece, certo? Vamos citar aqui algumas partes bíblicas de que a gente vai ter como um louvor, uma oração, uma poesia, ok? Vamos lá. Salmo de número 135, no verso 5. Na verdade, sei que o Senhor é grande, que o nosso soberano é maior do que todos os deuses. Isso está falando da grandeza de Deus, ok? Está exaltando ao Senhor dos exércitos. Então isso é um louvor. Esse salmo é um louvor. Agora vamos ver outro salmo. Vamos ver Jeremias 32, do verso 17. Olha só. Ah, soberano Senhor, tu fizeste o céu e a terra, pelo teu grande poder e por teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti. Então aqui está falando o que Deus faz, o que Deus fez, né? Está falando dos atributos de Deus, do seu poder, da sua grandeza. Agora vamos falar da grandeza de Deus. Vamos ver aqui em Salmo 147, no verso
5. Olha só, a grandeza de Deus. Diz assim, ó, grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Glória a Deus. Isso é um louvor. O louvor ele tem que estar voltado para engrandecer a Deus e não o homem. Não pode ser antropocêntrico, e sim teocêntrico. Ou seja, nos dias de hoje, o louvor tem que ser cristocêntrico. Continuando o nosso estudo, deu para entender uma base que nós temos sobre o louvor, o que é louvor. E vamos agora falar um pouquinho sobre a adoração, ok? O que nós temos que fazer para chegar até a adoração? Eu entendo de uma certa forma que a adoração ela está no topo, num nível alto, ok? Nada que a gente faça vai ultrapassar esse nível que é a adoração. A adoração é um nível mais alto que o ser humano pode chegar, ok? Nós temos 3 pontos abaixo da adoração, que é respeitar, reverenciar e venerar. Então, a adoração passa ao respeito, passa a veneração, passa a reverência, passa tudo, qualquer tipo de consideração por alguma pessoa, algo desse tipo assim. A adoração ela está no topo, né? Tenta entender essa parte comigo. Por quê? Vamos ver o que significa respeitar, né? Você já vai entender. Ó, respeitar é ter respeito, é diferenciar por alguém ou algo, ter em consideração. Então, ter respeito é considerar alguém, né? O que é agora ter reverência? Respeito profundo por alguém, um respeito mais além, em função das virtudes, qualidades que possui ou parece possuir. Consideração, diferença. Então, a reverência é um respeito profundo, mais profundo, eu tenho muito respeito. Agora vamos ver o que é veneração. Tem gente que confunde veneração com adoração, né? Olha, a veneração é uma grande consideração, uma consideração muito grande. É amar em excesso uma divindade. A consideração é amar em excesso uma divindade, mas a veneração ainda não chega perto da adoração, ok? A adoração, ela é o topo, ela é o nível máximo. Venerar é ter uma consideração em excesso, amar em excesso uma divindade, ok? Agora vamos continuar. Isso aqui é muito forte que eu tenho para passar para você. Olha só, então a gente entende que os níveis até chegar à adoração, olha só, para a gente chegar até a adoração, a gente tem que ter respeito, a gente tem que ter reverência, a gente tem que ter veneração. Por quê? Não tem como a pessoa dizer que é um adorador e não ter respeito por Deus, e não venerar, e não reverenciar. Eu vou te citar um exemplo bem básico aqui. Vou te citar um exemplo aqui, como a pessoa ela vai adorar. Olha só o exemplo, né? Como que eu vou dizer que eu sou um adorador se eu não respeito, se eu não reverencio, se eu não venero a Deus? Olha, um exemplo bem básico. Vamos supor a pessoa, vou citar eu, né? Exemplo, eu chego na igreja e começo a dizer que estou adorando, a dizer para Deus, eu estou te adorando, Deus, eu estou te adorando. Adorar é o que sou, adorar é o que sei, nada pode calar um adorador. Adoração, lembra, o nível mais elevado. Mas aí eu não oro, certo? Eu não oro. E se eu não oro, o que eu estou fazendo?
Se eu não oro, eu não tenho consideração. Então eu não tenho respeito. Se eu não tenho respeito, como que eu sou um adorador? Porque deixando de orar, eu estou deixando de falar com quem está do meu lado. Eu estou... Olha só o exemplo bem forte. Deixar de orar é não ter consideração pelo Deus que você diz que é importante. É deixar de ter consideração. É eu desconsiderar o Deus que eu digo que é importante, que é o mais importante na minha vida. Deixar de orar é desconsiderar, é não ter respeito nem reverência. Porque um Deus que está todo o tempo do meu lado, eu creio que Ele está comigo, como que eu vou deixar de falar com Ele? É falta de consideração. Quando há falta de consideração, não existe adoração. Podemos até falar que nós estamos adorando, porém é adoração falsa. Ah, mas isso não é bíblico. Vamos ver na Bíblia isso, vamos ver. Aqui, ó. Adoração falsa. É isso. Quando Jesus está lá com a mulher samaritana, Jesus vai dizer sim que o Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Ele está em busca, Ele está procurando os verdadeiros. Se Ele está procurando verdadeiro é porque existe adorador falso. Não é verdade? Adoração falsa. Quais? Ó, João capítulo 4, no verso 23. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se eu estou levantando a mão para cima, eu não tenho respeito com Deus, não tenho um mínimo de reverência, é adoração falsa. Eu estou adorando da boca para fora. Adoração, a pessoa tem que ter primeiro reverência, respeito, ela tem que venerar, ela tem que ter Deus como o centro de suas atenções, ela tem que ter o Deus no centro. Se eu estou levantando a mão, cantando um louvor que se dirige somente para o homem, isso não é louvor, ele nem adoração. Isso é uma mera ilusão. Então, agora nós vamos ver algumas referências da Bíblia Sagrada, né, para não dizer que nós estamos aqui só falando o que nós achamos, o que é a minha opinião quanto a isso. Então, vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre os louvores, sobre os hinos que nós temos que tem que estar em nossas bocas. Então, vamos lá. Vamos ver Salmo 119, no verso 54. Diz assim: os teus decretos são o tema da minha canção em minha peregrinação. O que quer dizer isso? Decreto quer dizer lei. Lei ele está falando da palavra de Deus. Então quer dizer que as leis do Senhor terão que ser tema das minhas canções, não louvores ao homem, mas sim a palavra de Deus ser tema da minha canção. E o que a palavra de Deus é? A palavra de Deus, ela enaltece, engrandece, exalta o nome do Senhor, e não ao homem, não à criatura, e sim ao Criador. Vamos pegar uma outra parte, um outro versículo, em Colossenses, no capítulo 3, no verso 16. Preste bem atenção, olha só. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. A gente pode entender isso. E cante salmos. A Bíblia nos manda a cantar os salmos, cantar a doutrina, pregar a doutrina, e não louvacionar o próprio homem, como eu já falei. Vamos ver outro versículo. Vamos para mais um. Eu gosto deste salmo. Eu gosto muito desse salmo que fala assim, ó. Salmo 34, no verso 1. Bendirei o Senhor o tempo
todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Os meus lábios, certo? Da minha boca só tem que, isso quer dizer que da minha boca só tem que sair louvores ao Senhor e não ao homem. É nesse versículo que eu me baseio, que um cristão, ele não tem que estar com músicas mundanas em seu coração, na sua boca. Um cristão, ele não tem que estar com esses tipos de música. E não é só as músicas mundanas. Alguns tipos de hinos evangélicos também não podem estar em nossas bocas. Ok? Muitos hinos não engrandecem ao Senhor. Não fala da soberania de Deus, e sim do homem. Muitas das vezes exaltando o próprio homem. Agora, um exemplo de louvor que a gente vê é quando Moisés, ele consegue libertar o povo do Egito, eles atravessam o mar, e veja em Êxodo, no capítulo 15, vamos fazer aqui essa leitura rapidamente, ó. Êxodo capítulo 15. Então Moisés e os israelitas entoaram cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Está falando que Deus fez. Lançou ao mar o cavalo e seu cavaleiro. O Senhor é minha força, é minha canção. Preste atenção. O Senhor é a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus. Eu o louvarei. É o Deus de meu Pai. Eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro e o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército de Faraó. Está falando o que Deus fez. Está falando que Deus é grande. Está falando que ele tem que ser exaltado, que nós o louvaremos. Os seus melhores oficiais afogaram-se no Mar Vermelho. Águas profundas os encobriram como pedra que desceram ao fundo. Não está dizendo que Moisés é o tal, que Moisés é poderoso, que Moisés teve sabedoria, que Moisés ele era melhor do que os outros, que Moisés fez isso e fez aquilo. Não, toda a honra, toda a glória está sendo exaltada para Deus, está sendo dada a Deus, a quem merece glória, somente a Deus. Espero que eu possa ter conseguido passar aqui para você algo nesse estudo. Amém? Que Deus possa te abençoar.